Muito bem, a próxima pergunta vem do Sul, vem de Setúbal, e a pergunta é do Arthur. Arthur, muito obrigado, muito prazer, obrigado pelo carinho e pela confiança. A pergunta do Arthur, finalmente é uma pergunta mais fácil, e deduzo eu que ela é mais fácil porque, pelo modo como ele pergunta, ele ouviu o programa anterior, ou os programas anteriores, e faz uma pergunta a respeito de algo que eu falei, que, claro, será mais fácil de responder, porque ele diz o seguinte: não entendi, por isso eu deduzo que ele deve ter me ouvido. Transgênero é igual a transexual? É o que ele pergunta. Então, imagino que ele deva ter feito essa pergunta a partir da audição do programa anterior, onde eu falo da transgeneridade, da transexualidade, enfim, aquela coisa toda, e ali deve ter causado essa dúvida, e ele pergunta: não entendi, transgênero é igual a transexual? Bem, assim, toda pessoa transexual, seja um homem transexual ou uma mulher transexual, é também um homem ou mulher transgênero. Ou seja, a transgeneridade, uma pessoa transgênero, nós já vamos identificar, aliás, nós nem precisamos fazer isso, porque ela mesma já percebe isso, e percebe que algo, como eu já falei, ainda hoje falei, nessa questão, é quando nós vemos se configurar numa criança um gênero. Por exemplo, vamos considerar o gênero masculino, mas esta criança é do sexo feminino. Até a puberdade, não tem problema nenhum. Essa é uma criança transgênero. O gênero não é o mesmo sexo. Não corresponde gênero e sexo. Muito bem. Aí nós estamos na transgeneridade, certo? Já na puberdade, que é quando vai se começar a ver as mudanças fisiológicas produzidas pelos hormônios, que são elementos da esfera fisiológica. Então imagina, se trata de um menino trans, ou seja, nasceu do sexo feminino, tá certo? Mas logo se percebeu que se tratava de um menino. Até a puberdade, tudo bem, ele será um menino, não vai ter problema nenhum, vai expressar o seu gênero segundo a sua cultura, certo? Pronto, vai se vestir como menino, vai ter o nome de menino, etc. e tal e tal. Pronto. Num determinado momento na puberdade, o que acontece? Se se trata de um menino trans, nasceu do sexo feminino. Então imaginam que na puberdade, essa criança vai começar a afinar a voz, a desenvolver os seios, etc. Mas é um menino, tá certo? Aqui começará o processo de redesignação sexual. Então vai se começar no caso, a primeira coisa que se faz é a aplicação dos hormônios bloqueadores, não é? De puberdade. Então vai se adaptar fisiologicamente aquele corpo hormonalmente para que aquele corpo se desenvolva como do sexo correspondente ao gênero, do sexo masculino. Até aí, esses programas de hormônios, esses tratamentos são totalmente reversíveis, porque o hormônio, uma vez que ele é retirado, o organismo põe os outros, né? Isso é uma questão, existe muito tabu, já falei isso algumas vezes, só ratificando aqui, essa questão dos hormônios. Então aí são feitos os tratamentos hormonais. Aqui é uma fase de transição,
né, para a transexualidade. Por quê? Porque nós estamos indo à esfera fisiológica, certo? Posteriormente, vai poder se fazer cirurgias adaptativas, como se faz, por exemplo, nas pessoas intersexo, quando se define o seu gênero, certo? Pronto. Nesse momento, é que então essa pessoa, eu detesto essas coisas, porque isso se cataloga as pessoas de uma forma nefasta. Mas pronto, essa pessoa começa a ser uma pessoa transexual, porque nós estamos indo para a esfera sexual. Então, por exemplo, uma mulher trans, não é? Nasceu do sexo masculino, mas então ela vai fazer a cirurgia, né, de aplicação e desenvolvimento dos seios, enfim, todas aquelas coisas, né? Pode chegar até a questão da vaginoplastia, ou seja, a cirurgia de construção da vagina, né? E tal, enfim, essa coisa toda, a formação do clitóris a partir da glande, pronto, e tudo isso. Então, sim, aí nós temos uma pessoa transexual, certo? Porque essa pessoa fez, né, adaptações da sua fisiologia ao seu gênero. Essas adaptações podem ser totais ou parciais. Tem muitas mulheres trans que nunca, por nada, né, pensam em fazer a vaginoplastia, ou seja, a construção da vagina. Entretanto, são mulheres esculturais maravilhosas, impossível de diferenciar, não é? Com seios lindos, cabelos, enfim, essa coisa toda. E são pessoas, então, transexuais, certo? A transexualidade pode ser parcial ou total. Normalmente ninguém, né, precisa da total, porque a pessoa se sente homem ou mulher, né? Veja bem, Arthur, se tu fores ao YouTube, escreve lá. Existe uma mulher brasileira, entre muitas, que são mulheres transgênero, mas não são transexuais. A Laerte Coutinho, por exemplo, é uma grande personalidade brasileira, uma mulher para televisão, ela é cartunista, enfim, é uma mulher muito, muito conhecida na mídia brasileira. Se tu fores lá, inclusive tem toda a história dela de transição, ela, por muitas décadas, ela já fez a sua transição já na fase adulta, certo? E ela nunca, que eu saiba, nunca fez absolutamente nada na sua fisiologia. E ela é uma mulher 100% mulher, certo? Então ela é uma mulher transgênero. Como ela não fez cirurgias, não fez adaptações, aplicações de hormônio, nada, ela simplesmente é uma mulher, porque se tu olhares para ela, tu não vais reconhecê-la como um homem, não é? Talvez na fase de transição sim, mas já atualmente não mais. Então essa é a diferença. Essa é uma mulher transgênero. Uma mulher transexual ou um homem transexual é quando nós já vamos para também a adaptação na área fisiológica. Então sim, a grande maioria dos homens, por exemplo, que fazem, né, a retirada das mamas, a ingestão dos hormônios para adaptar o organismo, e pronto, né? Se tu fores à internet e simplesmente escrever no Google homens transexuais, vai aparecer uma gama de fotografias de homens, né, fantásticos, alguns inclusive buscam buscam o desenvolvimento muscular, etc. Pronto, cada um vai buscar a sua expressão. Aí nós estamos falando da expressão do seu gênero na sua cultura, de acordo ao que ele acha adequado. Então, tu vais ver, né, a questão da transexualidade. Então, é isso. Transgênero são
todas as pessoas que têm um gênero X e um sexo Y. Quando há as adaptações da fisiologia ao gênero, certo? Então, nós nos referimos a essas pessoas como pessoas transexuais. A maioria são pessoas transexuais. Vão à reconfiguração hormonal e depois reconfigurações cirúrgicas e tudo mais, então são pessoas transexuais, certo? Homens transexuais, mulheres transexuais. Independentemente, todos, transexuais ou não, são transgêneros, certo? Alguns, como eu digo, repetindo, mantém-se apenas, já é uma palavra que não é apropriada, mas apenas transgênero, né? O seu gênero independe do seu sexo, porque de fato é assim. Todas as pesquisas que estão sendo feitas quanto à questão da psique, da mente, as funções cerebrais, tudo, o que define o gênero, na verdade, são, não sei se a palavra mais adequada, não me ocorre outra, configurações. Vamos usar essa. Configurações cerebrais e mentais. É o cérebro que é do gênero masculino ou feminino, independentemente de ter um pênis ou uma vagina. Entendeste, Arthur? E entenderam todos os ouvintes? Então, basicamente, muitas experiências são feitas nessa área, isso é fantástico. Eu recomendo um documentário chamado A Revolução do Gênero. Eu acho que é da National Geographic, é um dos documentários mais fantásticos e mais bem construídos e com todas as indicações e com todas as demonstrações, inclusive das instituições que estão por trás de todas essas pesquisas, deveria ser assistido por qualquer pessoa. Isso muda totalmente a concepção, inclusive porque assistindo esse documentário, lá estão as denominações de todas as instituições e há como se ir àquelas pesquisas na internet através da citação que está no próprio documentário. Se tem acesso a todas as pesquisas. Então, nesse sentido, isso é para quem quiser, por exemplo, então já dou essas informações todas, a questão dessa diferença de transgêneros e transexuais, certo? Muito bem. Espero que tenha conseguido elucidar a diferença de transgênero e transexual, certo? E a pergunta, né, que eu pensei, eu sou terrível. Tem uma canção do Roberto Carlos, eu sou terrível. Exatamente isso. Eu pensei, essa eu vou responder em 3 minutos. Olha, vejam só. Olha, eu tenho que ter aqui um auxiliar do meu lado com uma campainhazinha, plim, plim, para me fazer calar, porque senão é uma coisa séria. Enquanto a Maria Tereza não me disser assim, fica, tá escalado. Pronto. Enfim, mas olha, bati o recorde, 12 minutos, pronto. Muito bem. Arthur, um grande abraço, muito obrigado. Vamos à próxima pergunta.